Boa noite a todos. O nosso estudo de hoje é capítulo 13, páginas 140 e 141, benefícios pagos com a ingratidão, item 19. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Por que não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento a seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabeis que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos, por vezes, com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se este benefício, esquecido no momento, não dará mais tarde bons frutos? Estais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhai para vós, e não tendo em vista os outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados neste mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência. Frequentemente, aceitando mesmo uma vida de devotamento para com seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis, mais tarde, toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conheceis todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até a Ele. Guia Protetor, Sens, 1862. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estarmos com vocês mais uma noite nessa semana. Hoje trabalhando a mensagem do Evangelho de Jesus de 2000 anos atrás, certamente contextualizada depois de 2000 anos, numa forma racional, inteligível, na onde a mensagem nos traz o chamamento para que nós possamos modificarmos as nossas atitudes mediante as circunstâncias desse mundo envelhecido nos abusos. Quantas vezes observemos-nos que diante de nós uma multidão de criaturas, de testemunhos, vem justamente para nos excitar à prática do bem, nos concitando sempre à vivência do Evangelho.
Hoje, nós temos aqui essa mensagem, benefícios pagos com ingratidão. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus, de 2000 anos atrás, hoje, contextualizado, ele tem, acima de tudo, o Evangelho literalmente falado, ele tem as instruções dos Espíritos, que traz para nós o entendimento racional, o entendimento moral e espiritual, que está nas entrelinhas do sentido literal desse texto do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho de Jesus, de 2000 anos atrás. Com isso, a gente chama a atenção de vocês que a lição de hoje, ela não modifica, mesmo daqui 2000 anos ainda, 4, 5 mil anos à frente. Ela será sempre a mesma lição de aprendizado. Nessa noite, então, vamos falar dessa pequena passagem, desses benefícios pagos com a ingratidão. Deixe então com o nosso amigo Irley a mensagem inicial. Boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que tem nos dado para aprendermos um pouquinho do seu Evangelho. E hoje, meus queridos irmãos, nós estamos quase encerrando, depois mais de 2 meses, no capítulo 13. Não deixar que a mão direita ver que a mão esquerda faça. Então já estamos encerrando esse capítulo aí. Então é muito difícil, porque tudo é caridade. E para nós, cada semana falar alguma coisinha sobre a caridade, mais de 2 meses, é bastante difícil, mas devagarinho nós vamos trazendo alguma coisa a mais e vai sempre acrescentando. Então conta-se, meus queridos amigos, que em Londres vivia um funcionário de limpeza pública chamado Molly Gruber. Ele era idoso, era estimado por todos pelos valores morais que cultivava. E uma certa manhã, então, quando recolhia o lixo do parque onde trabalhava, viu um garotinho que se debatia desesperadamente nas águas do lago. Logo percebeu que o garoto estava se afogando. E as pessoas se aglomeravam, assistindo curiosos, barulhentos, mas sem nada fazer em auxílio para salvar aquela criança. Então, o velho trabalhador, embora com as suas dores reumáticas, se atirou na água gelada. Com dificuldade, trouxe o menino são e salvo, de volta às margens do lago. E dada a sua saúde precária, ele caiu desmaiado ali mesmo. A ambulância foi logo chamada e ele foi levado então para o hospital. Seu efeito logo ganhou as páginas dos melhores jornais da Inglaterra. Enquanto isso, meus queridos amigos, a mãe do menino, que fora salvo, chegou ao local e começou a examinar o filho totalmente transtornada. E em dado momento, ela olhou para a cabeça do menino e notou a falta do boné que ela lhe havia dado naquele dia como presente. Começou então a gritar, a reclamar, dizendo que o velho roubara o bonezinho que tinha dado para o seu filho. E exigia que trouxesse de volta o boné. Como ninguém lhes atendesse o desejo, por totalmente descabido, ela foi direto para o hospital. Nem se dera conta de que a vida de seu filho, o bem mais precioso, fora preservada. Que graças a Deus ele estava bem, porque fora retirado da água antes de ser congelado. Não. O que ela queria era o bonezinho do garoto. E chegando ao hospital,
exigiu ver o velho que realizara o furto, e tanto gritou e fez escândalo que o médico de plantão então aproximou indignado e lhe disse: se a senhora não deixar em paz o nosso herói a se recuperar e não deixá-lo em paz, chamaremos a polícia e a senhora será presa. E ela levou um choque. E ela se calou, então foi para casa. E no dia seguinte, meus amigos, aquele idoso trabalhador desencarnou. E os moradores então da região, onde ele vinha servindo com retidão há anos, inundaram o parque de flores e letreiros de homenagem à gratidão. Era sincera a homenagem a quem doou a própria vida para salvar uma criança que ele nem conhecia. Por vezes, meus queridos amigos e irmãos, esquecendo de ser gratos às dádivas que não são ofertadas. E em vez de lembrarmos das alegrias que nos chegam dos amigos que nos brindam com sua presença, lembramos somente da maldade com que fomos alcançados em algum momento qualquer. Assim um amigo nos ofende, assim um amigo nos oferece seu carinho e atenção por anos e anos. Mas certo dia, em que ele não estava bem, e nos dirige uma palavra infeliz, de imediato o descartamos da nossa convivência. Assim em qualquer lugar da vida, na área de trabalho, na família, nas casas mesmo da espírita que nós participamos, podemos trabalhar nesta casa aqui 20 anos, dedicando com amor e carinho. Mas no dia que nós cometemos um erro, que nós somos seres imperfeitos, somente será lembrado aquele erro que nós cometemos. Porque esquecemos de tudo de bom que fizemos. E dali por diante, meus queridos irmãos, a todos os que encontramos, diremos da nossa mágoa, da agressão que recebemos, da má educação do nosso ex-amigo. Contudo, nos dias de felicidade e de bem-querer, não ficamos alardeados tudo que aquela pessoa nos ofereceu por anos e anos. E só lembramos daquele dia em que ele cometeu uma falha. Muitas vezes por nervosismo, ou por alguma coisa que nós não sabemos, por alguma ansiedade ou por algum motivo qualquer. Olvidamos, meus queridos amigos, que nos estendeu a carteira farta nos dias das nossas necessidades, nunca pedindo pagamento dos dispêndios que teve conosco. Quantas vezes poderia ter ficado conosco em um hospital, nos ajudando a recuperar de uma doença qualquer, nos ajudando com os nossos familiares, mas não recordamos dos dias de alegria, das férias também compartilhadas, dos passeios realizados, dos momentos em que nos alimentou a alma com sua alegria e disposição. Pensamos somente no ato infeliz daquele dia e de um instante muito simples, questão muitas vezes de segundos. Pensemos um pouco, meus amigos, se ante as bênçãos que nos chegam, não estamos agindo como aquela equivocada mãe, que deu a vida para salvar o seu filhinho. E ela preocupou-se unicamente com o bonezinho que ela disse que ele tinha roubado. O bonezinho correu para a água dentro e ele veio desencarnar no dia seguinte. Evidentemente, então, que aqueles que recebem um benefício devem manifestar sua gratidão e que também um sentimento nobre, próprio de pessoas já com um certo grau evolutivo, que às vezes o beneficiado não desenvolveu ainda, e que não deve ser considerado ou criticado por quem é caridoso.
Outros sentem gratidão, mas não sabem expressá-la, por timidez algumas vezes, por sentimentos de inferioridade ou por algum constrangimento. E a caridade, meus amigos, não busca seus próprios interesses. Ela não se irrita, ela não suspeita mal, como escreveu Paulo de Tarso na sua primeira epístola aos Coríntios. E evidentemente, também que é estágio evolutivo em que o homem se encontra, a verdadeira caridade é muito difícil ainda de ser praticada. A questão 886 do Livro dos Espíritos. Como é a caridade que Jesus entendia? Benevolência para com todos. Indulgência com os defeitos dos próximos e perdão das ofensas. Esta é a verdadeira caridade. Assim, meus amados irmãos, todos que querem fazer o bem a seu próximo, têm de esforçar-se por fazê-lo com desinteresse, a fim de ser beneficiados no seu desenvolvimento moral e merecer a aprovação de Deus. Quanto mais frágil, imperfeito for o beneficiado, mais necessária lhe ajuda. Nas suas dificuldades, dores, não vim para os sãos, mas se vim para os doentes, disse Jesus. E se o beneficiado esquecer o benefício, mais mérito tem o benfeitor na lei divina. Se não der importância à ingratidão, demonstrando que faz o bem pelo prazer de fazê-lo e não para receber conhecimento. Desse modo, meus amigos, nada ficando sem efeito benéfico, e o ingrato ressarce, sem dúvida, voluntariamente, demonstrando um progresso moral devido à ação do benfeitor, não reconhecido naquela existência, e ambos sentirão a felicidade do amor que os ligará para sempre. Um benefício jamais se perde. E com certeza, aquilo que nós damos, seja o que for, nós recebemos do outro lado. Se nós praticarmos o bem, nós recebemos o bem. Se praticarmos o mal, nós também pagaremos por esse mal, que é a lei de causa e efeito. A plantação é livre, disse Jesus, mas a colheita também é obrigatória. E como diz na leitura que foi feita hoje, o nosso querido irmão protetor, para encerrar, traz para nós só para lembrarmos. Ah, meus amigos, se conhecesse todos os laços que na vida presente vos liga às existências anteriores, se pudesse abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admirareis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegares até Ele. Muito obrigado, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. A força em movimento, assinar o poder do manancial. A caridade em ação é o metro que determina a dimensão da fé. É assim que funciona. É dando é que se recebe. Só podemos dar o que possuímos. Se não possuímos, não podemos dar, doar. Por isso que a fonte normalmente é assinar o poder do manancial, evidenciando que uma represa hidrelétrica mostra o poder da energia em potencial de que é próprio dessa, a transformar-se em eletricidade, e esta mesma eletricidade certamente a transformará em luz, iluminando assim os nossos lares, as nossas metrópoles, cidades, enfim. A caridade é a mesma coisa. A caridade
é essa grande energia distribuída em todos os parâmetros do universo, que uma vez absorvida e colocada em ação, certamente o maior beneficiário e beneficiado é quem o pratica. Por isso que muitas das vezes a gente tenta entender porque tantos favores nós fazemos a outros, a outrem, e não vimos, de certa forma, a restituição desses mesmos favores. A pergunta é: como fica a condição espiritual daqueles que restituem aos favores recebidos com a ingratidão? Olha, a gente acredita que a morte vem resolver muitas questões nossas. Não vem não, viu? Se alguém está achando que a morte soluciona todos os nossos problemas, não. André Luiz, no seu livro Nosso Lar, ele diz o seguinte: o que a vida inicia, a morte prossegue. Então, vejamos nós que com a morte do corpo físico, nada muda para nós, exceto a condição vibracional. Quantos de nós que com a morte do corpo físico permanece do mesmo jeito, com os mesmos hábitos, costumes, vícios, virtudes? Não muda nada. Por isso que André Luiz comenta no seu livro Estude e Viva, que conhecereis a verdade hoje, para não serdes surpreendida amanhã por essa mesma verdade. Porque o nosso mundo que nós estamos aqui agora é um mundo corporal. Esse mundo corporal é um mundo de transformações, é um mundo fenomênico, onde tudo se transforma o tempo todo. Então esse mundo nosso aqui agora, o mundo corporal, ele não é real. Foi por isso que Sócrates dizia que é o mundo dos Maia, digamos assim, o mundo virtual, que é o mundo da ilusão. Porque o nosso mundo, as nossas condições existenciais aqui, é muito ilusória. Nós não procuramos viver a nossa realidade espiritual. Por isso, quando a morte nos chega, nos concitando a nossa retirada do corpo, a gente nunca está preparado para a morte. Nós chegamos aqui pela reencarnação, nossos pais têm a maior preocupação conosco em nos instruir, contribuir para a nossa educação, literalmente do termo educare, educação formal, nos mandando para as escolas, para a nossa instrução. Mas nós crescemos, ficamos adultos, amadurecemos, mas nós não nos preparamos para a morte. Nós não educamos para a morte. Haveríamos de nos educarmos para a morte, assim como nós educamos-nos para a vida corporal. Então, a condição daqueles que aqui vivem em gratidão, elas não mudam com a morte. Os algozes se reencontram na erraticidade, no mundo espiritual, como algozes. Mas os grandes afetos, os grandes corações também se reencontram. Muitas das vezes, a gente não percebe que o maior egoísta é aquele que faz um favor a alguém e quer receber de pronto, quer ser restituído de pronto o favor. É comum dentro de casa, marido, esposa e marido, pais, filhos e pais, queremos que o outro faça por nós o que nós, na verdade, não seríamos capazes de podermos fazer por eles. Hoje a gente percebe que um pai, uma mãe, faz por 10 filhos, mas 10 filhos não faz para um pai e para uma mãe. Quantos de nós que somos filhos ingratos? Quantas vezes nossos pais recebam no seio do nosso lar, do lar deles, formando a família, passam noites em claro, ninando a gente, na doença, na alegria,
na dor, no sofrimento, fazem por nós tudo. A vida se vai, vencendo os embates que a vida nos traz, as vicissitudes. Amanhã, quando os nossos pais tornam-se verdadeiros filhos, nossos filhos, porque vem a caduquice, isso, vem o envelhecimento, os cuidados, porque a matéria enfraquece, o corpo perde a força. Os filhos não são capazes de fazer pelos pais os que os pais fizeram por eles. Que é tamanha ingratidão do que é esta? Às vezes pode até acontecer com muitos de nós pais, talvez para nos testar a nossa condição de termos ainda a tolerância de aceitar e de vencermos essas ingratidões como forma de exercício para despertar em nós a paciência, que é a ciência da paz. Mas quantas vezes que na verdade é ingratidão mesmo. Só que a gente esquece que a gente também vai ser pai e vai ser mãe. Amanhã teremos um lar, teremos uma família, e certamente teremos filhos. Talvez nossos filhos farão conosco, não o que nós fizemos com os nossos pais. Talvez o farão pior, porque é dando que se recebe. Por isso, que é imperioso percebermos aqui, que nós devemos restituir aos outros, com a mesma intensidade, com o mesmo afeto, com o mesmo carinho, os favores recebidos, não importam se é um ente querido, se é um grande coração, se é um pai, se é uma mãe, se são os filhos. Sim, tem bons filhos. Tem filhos que têm pelos pais um carinho enorme, os tratam com afeto, com os maiores cuidados, como crianças. Tem por eles o maior apreço, mas tem muitos filhos que não fazem assim com seus pais. É muito comum, amigos do Ideal Espírita, quando, vivendo essa existência corporal, o desgaste nos leva realmente a uma situação de dependência dos favores dos nossos filhos. Por isso, que é imperioso que a gente faça antes, sem querer receber de imediato, a restituição dos favores prestados. Por isso que nós que somos pais, somos avós, somos filhos, precisamos observar em nós mesmos as nossas atitudes. Quando dar com uma mão, dê com esta mão, mas não estenda esta, recolhe esta. Ergue somente a mão que doa, a mão que dá. Porque toda pretensão de querer receber já derruba a mão que ergueu para dar. Muitas das vezes a gente quer receber do outro o que nós, na verdade, não somos capazes de oferecermos. Há também muitas ingratidões por parte dos pais. E a lição de hoje, ainda, que não saiba a mão esquerda o que faça a mão direita, é que a gente há de fazer o bem, não importa a quem, quando, como, aonde. Fazer o bem é uma lei universal. Eu já ainda disse, a questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Expressamente, Jesus, ele disse, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro e o perdão das ofensas. Há que sermos benevolentes para com todos, indistintamente, incondicionalmente. A gente gosta muito de fazer favores condicional. Bom, eu vou lhe prestar esse favor, mas quando eu precisar de qualquer coisa também eu lhe procuro. Já perdeu parte do valor da atitude de doar-se. A isso, a gente às vezes agimos de forma egoísta,
na pretensão de podermos ajudar o outro. A caridade é despretensiosa. A caridade é incondicional. Porque a caridade envolve indulgência. Indulgência é você aceitar a outra pessoa como ela está para você. Aceitar um marido difícil, intolerante, às vezes tirano. Mas a esposa também complicada, exigente. Os filhos intolerantes, às vezes, na fase da sua adolescência. É aí que vale a pena o nosso esforço. Por isso que a atitude é de benevolência. Não importa. Não queiramos nós recebermos de pronto os favores, pelos favores prestados a quem quer que seja. A caridade é uma atitude que envolve... A palavra caridade, ela vem de 2 vocábulos. Cari, de caro, idade, qualidade. Qualidade daquilo que é muito caro para nós, que é valioso. Por isso que a atitude da caridade é uma atitude em relação aos outros, valorizando os outros, naquilo que ele está para nós. Mesmo não prestando nenhum benefício a nós, mas agimos com ele como sendo algo que é valioso para nós, e tendo ele valioso para nós. É dar o valor real às pessoas, é sermos caridosos. Por isso que eu falei no início, a força em movimento, ela assinala o poder do manancial. A caridade em ação é o metro de medir. É o método de medir a nossa fé. Porque quem tem fé é caridoso. Quem é caridoso vive realmente a condição da fé. Porque fé e caridade são forças. Forças que nós movemos do nosso interior para o exterior. É num processo de elaboração dia a dia, hora a hora. Não importa quando, como, aonde e a quem quer que seja. Para isso que a lição de hoje nos chama que todos os favores prestados a alguém, não queiramos nós de pronto a restituição desses favores com a mesma intensidade. Dá tempo ao tempo. Espere, se o outro for grato, certamente o reconhecimento virá, mais cedo ou mais tarde. Vamos agir no bem, vamos praticar a caridade incondicionalmente. Se condicionar o outro, o resultado de nossas ações, já perdemos a metade do valor de nossas ações. Obrigado. Porque o homem se sente muitas vezes decepcionado na prática do bem? Porque ele ainda pratica, meus amigos, com interesse em alguma coisa. Ainda mostrando o seu orgulho, seu egoísmo, a sua vaidade. Lá no lar Paulo de Tarso, em Patinga, onde nós trabalhamos muitos anos, era muito comum, principalmente na época de políticas, tem muitos políticos honestos, sim, tem. Mas quantos e quantos chegava com a doação para o lar, dava, digamos lá, vou trazer para vocês aqui 5.000 de doação para o lar. Mas eu quero que vocês façam um cheque para mim de 20.000 reais. Né? E também, além disso, queria que colocasse um cartaz em frente ao lar. Isso aqui foi doado pelo fulano, 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 fulano. Isso não é caridade. Isso é mostrar algum interesse em alguma coisa. É egoísmo, é orgulho. Vejamos lá no óvulo da viúva. O único centavos réis que ela tinha, denários,
que não era bem isso, é centavos de réis que ela tinha, ela colocou simplesmente lá, enquanto os outros estavam julgando. O que Jesus disse? Aquela sim praticou a caridade. E naquela noite, meus amigos, que ela praticou aquela caridade, porque ela perdeu, porque era um grande conjunto de pessoas, colônia, que ela morava resistente, um lugar muito longe no sítio, e ela perdeu a carruagem, a carroça, tudo que elas iam. E ela dormiu com a sua netinha numa calçada, e naquela noite ela desencarnou. Vocês querem aprofundar na história? Mulheres Fantásticas, por Leon Tolstói. Vocês vão ver a história até dessa netinha que aconteceu. São as verdadeiras caridades. Quantos e quantos nós presenciamos? Aqui tem cesta básica, tem que colocar ali tudo para colocar na cesta, né? Doações. Aí chegar perto de mim, oi Lei, ó, aquele leite lá foi eu que coloquei, não esquece não, hein? Aquele leite foi eu que estou dando, olha lá, hein? Isso não é caridade, nunca foi caridade, né? E caridade, como já foi falado, eu falei em 886, nosso também o amigo Vicente já completou. O mais importante é nós respeitar o próximo, é amar os nossos irmãos, é saber dialogar com ele, é ouvi-lo, é para nós passar a sentir uma simbiose, sentir aquela empatia, passar a sentir o que ele está sentindo. Chama empatia. É colocar no lugar do outro. Aí sim, esta é a verdadeira caridade. E como ele já disse, não vamos completar, quantas ingratidões de pais, né? De filhos. É todos os dias, porque ainda nós estamos ainda vivendo muito no mundo de provas e expiações, tendendo mais para o mal. Mas no dia que nós começarmos realmente a evoluir, a deixar de ficar presenciando o ensinamento do Cristo, mas passar a vivenciá-lo, a colocar na nossa vida, aí nós vamos ficando cada dia melhores e subindo a escada da vida, que é a escada da evolução. Certa feita, eu estava fazendo campanha do quilo. Quando eu comecei no movimento espírita, eu achava que a gente tinha que fazer de tudo por esse movimento espírita. Eu fazia muita campanha do quilo, angariando recursos materiais, para depois fazermos as cestas básicas e distribuirmos às pessoas que delas dependiam. Eu estava no bairro Porto Velho, na rua Isauro Ferreira, fazendo campanha. E nesse domingo eu estava sozinho. Eu bati numa porta, aliás, num portão, ao lado de uma casa. Eu chamei na casa, ninguém atendeu. Eu bati no portão. E nisto veio alguém lá do fundo da casa. Eu observei que além da casa havia um barracão no fundo. Aí veio uma senhora muito simples, uma senhora já idosa, magrinha, muito miudinha, chegou e disse, sim, senhor. Eu disse, ô minha senhora, eu bati aqui na frente dessa casa, parece que não há ninguém. Ela falou, não, realmente não há ninguém mesmo não tem ninguém aí hoje. Mas do que se trata? Não, eu estou fazendo campanha do quilo. Estou pedindo recursos materiais para aqueles necessitados desses mesmos recursos. Ela, mas como assim? Só o que vier, mantimentos, roupa, sapato. Nessa época a gente até pedia remédios. Ela falou, senhor moço, eu não tenho nada para doar para o senhor, eu sou muito pobre, eu moro sozinha, eu não tenho ajuda de ninguém, eu passo muito falta das coisas. Eu peguei e disse, ô minha senhora, eu estou aqui para fazer isso. Eu peço para poder distribuir para esse que nada realmente possui para doar. Ela falou, não, eu não quero que o senhor me doa nada, deixa para outros. E eu peguei e agradeci ela e saí. Andei mais ou menos 5 metros, eu ouvi uma pessoa gritando, Senhor, Senhor! Eu olhei para trás, era a senhora, lá no portão me chamando para trás. E eu voltei, quando eu cheguei lá, amigos do Ideal Espírita,
Eu choro até hoje, o quanto que eu chorei nessa manhã deste domingo. Essa senhora trouxe para mim na mão dela um punhado de arroz. Na mão. Eu abri um saquinho e ela despejou aquele punhado de arroz no saquinho para mim. Ela disse: moço, só isso que eu tenho para dar para o senhor. Eu nunca vi nesse dia. Eu disse a ela: senhora, a senhora me deu tudo deste mundo nesta manhã de hoje. Porque eu lembrei do óbolo da viúva. Ela me deu do uso dela. Ela tirou da lata dela que quase nada tinha e me deu. Eu senti um sentimento tão forte naquele dia que eu disse: oh meu Deus, por que me experimentas com essas sensações? E chorei o resto do dia, daquele domingo, de tanta emoção, de ver uma pessoa tão humilde, tão simples, que dizia que nada tinha para dar, mas no fundo ela tinha para dar o sentimento valioso da caridade. E até hoje eu me lembro desse momento, e eu choro de emoção, porque foi a maior gratidão que eu recebi pelo meu trabalho de campanha do Quiro. Assim, isso para mim é caridade. Isso para mim é a maior expressão de amor, porque ela tirou. É como o ombro da viúva, o do uso, não do supérfluo, o do que estava sobrando. As pessoas que faleceram no acidente do avião do time chapecoense, como chegaram no mundo espiritual? Não sei. Se me perguntar como podem chegar, eu vou dizer. Como chegaram, não sei, nós não sabemos. Sabe por quê? No livro Ação e Reação de André Luiz, no capítulo 18, André Luiz narra um fato de morte coletiva, na onde, justamente um acidente de avião, na onde ali haviam várias pessoas que padeceram da queda de um avião, e observando que haviam para mais de 10 pessoas, faleceram pelo acidente do avião. E aí, os benfeitores espirituais estavam atendendo somente 6 pessoas falecidas no acidente do avião. Aí o André Luiz ficou escafifado. Mas e os outros? A gente não vai atender? A contento, nós o atenderemos. Nós vamos atender esses 6 aqui, por enquanto, porque eles já têm condições de realmente ser removidos e ser levados a uma corona espiritual. Os outros ainda precisam se elaborar. Precisa ainda do choque. Esse choque da morte súbita. Não estão em condições ainda de ser removidos. Temos que aguardar. Assim, amigos, a nossa ida para o mundo espiritual é como nossa vinda do mundo espiritual para cá. Aqui, quando os nossos filhos vão nascer, é pompas, honrarias, festas, banquetes, berço de ouro, enxoval do bebê, tem o batizado, tem tudo, tem churrasco. A gente os recebe eles com banquetes. Mas outros chegam aqui na lata de lixo, embrulhado no jornal, numa sacola de plástico, jogado na lagoa. Então vejamos nós, que é muito variável a nossa chegada aqui, a forma como nós chegamos aqui, lá também é assim. Quantos de nós que chegamos muito mal na erraticidade, mas quantos de nós que somos recebidos pelos nossos parentes, amigos, familiares que já faleceram, nos recebem com banquete. Somos recebidos por estes. Assim, esses que morrem em situações muito trágicas, como é esse do acidente dessa semana, dependerá de cada um deles, do modo de ser, do modo de pensar, do modo de agir, do modo de viver
relacionalmente com todos, do que traz do seu interior. Porque Jesus já dizia: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Assim também somos todos nós. Quantos de nós que após a morte do corpo físico, a gente não passa pelo fenômeno do desencarne? Porque morte é um fenômeno puramente biológico. O desencarne não é simplesmente a disjunção molecular do perispírito com o corpo físico, o corpo físico com o perispírito. O desencarne é o desapego. O desencarne é você despojar os bens materiais, os hábitos, os costumes. Quantos de nós que o corpo morre e a gente não desencarna? Fica preso ainda aos entes queridos, aos bens materiais, aos títulos, às honrarias, às etiquetas. Mas quantos de nós que desencarna bem antes do corpo morrer? Exemplo típico, Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Betinho, pessoas benevolentes, pessoas que viveram a sua existência inteira praticando o bem. Eles já estavam desencarnados, embora o corpo estava vivo. Quantos de nós que ainda temos a dificuldade, mesmo com a morte do corpo físico, o desenlace das posses materiais? Quantos de nós que sofremos grandes decepções no mundo espiritual, sabendo que nós não podemos despojar, porque nós estamos presos àquilo. Demoramos junto aos restos mortais, vindo até a própria decomposição, junto ao túmulo, protegendo até aquilo mesmo que nós não possuímos mais, que é a indumentária. É preciso entendermos que a condição pelo qual esses jogadores, esses técnicos, esses jornalistas, essas pessoas que estavam nesse mesmo avião, cada um se reencontrará consigo mesmo na condição que se encontrava antes. Porque a morte não é um passe de mágica. Nada muda. A mudança tem que começar agora. Se nós queremos chegarmos bem na erraticidade, no mundo espiritual, haveremos de estarmos bem agora. Porque se a morte chegar aqui agora e bater em nossa porta, nos concitando a ruptura com o corpo físico, ela vai nos pegar desprevenidos. Porque nós nunca estamos prontos para o fenômeno da disjunção molecular que é a morte. Menos ainda para o desencarne. Então vamos começar a desapegarmos-nos desses bens materiais, dos entes queridos, para que nós possamos realmente chegarmos na condição espiritual, em condições melhores espiritualmente, não ainda apegado à posse puramente material, que nos escraviza. Então com isso, a condição que eles chegaram, eu não sei falar, mas que muitos deverão e poderão chegar, é a mesma condição nossa. A condição deles foi uma morte coletiva. A nossa, quem sabe, também pode estar envolvida em situações coletivas. Então vamos pensar muito bem. Vamos começar a prepararmos para esse fenômeno que a qualquer momento nos pega. A morte. Obrigado. Porque o benefício jamais se perde. Porque quando nós praticamos o bem, nós recebemos também o bem. Não importa se há ingratidão ou não dos benefícios que fizemos. O importante, como está lá até o título desse evangelho todo aí, já foi falado várias vezes, que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Nós falamos até no óbolo da viúva. Então, o importante é nós cumprir com o nosso dever. É ajudar, independente da pessoa se vai agradecer ou não. E o Vicente falando alguma coisa aqui sobre a campanha do que, nós lembramos um fato muito interessante também. É um pouquinho o contrário do que ele disse, mas está dentro do tema. Nós estávamos fazendo campanha do quilo, há muitos anos atrás. Então nós batemos, estava eu e um grande amigo que já desencarnou, inclusive foi um dos que me ajudaram, me levaram para a doutrina espírita há mais de 50 anos atrás.
e batemos numa casa, eu e ele na frente. Veio um senhor, tinha uma festinha lá, um churrasco, coisa assim, estava até bastante alegre. O que vocês desejam? Aí o senhor Joaquim, não, nós vamos vir cá fazer a campanha do quilo, para ajudar o lar, ajudar lá a manutenção dos nossos internos, dos vovôs que tem lá e tal. Aí o camarada com a cara muito feia, aguarda um pouquinho que eu vou buscar. E nós ficamos, eu fiquei, estava de um lado da porta, o Joaquim de frente à porta. Ele chegou com um balde d'água, aqui, toma a campanha do quilo, e julgou a água no seu Joaquim. Deu ao banho. O seu Joaquim passou a mão na cabeça, limpou o olho assim, olhou para cá do homem, eu pensei comigo, e agora? Aí ele olhou, meu senhor, o meu você já me deu, agora eu quero é dos velhinhos. Isso é um exemplo que a gente gravei na minha vida até hoje. Ele levou um banho, e não reclamou, ainda agradeceu e queria do velhinho. Isso é verdadeiro trabalho para a caridade. Então, meus amigos, para encerrar, que está quase terminando o tempo, né? É nós fazer os benefícios. Não importa. Vamos cuidar dos nossos familiares, o pai, o filho, o amigo, o parente. Não vamos olhar a gratidão que vai ter conosco, não. O importante é a nossa consciência limpa, a nossa consciência tranquila. É ter certeza de que nós fizemos algo de bom para um irmão nosso. Muito obrigado a todos. Que tenham uma ótima semana e que Jesus nos ilumine hoje e sempre. E que possamos passar a vivenciar os seus ensinamentos. Aí sim nós seremos melhores. Que Jesus abençoe a todos. Já que estamos falando dessas mortes coletivas, dessas provas e expiações coletivas, eu sugiro a vocês a ler o livro Ação e Reação, no capítulo 18, o livro de André Luiz, o livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, o livro Obra Póstuma, de Allan Kardec, quando Clélia do Plantier fala sobre as provações coletivas, e também o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, quando ele fala da morte, nos explicam essas mortes súbitas, essas mortes individuais, grupais, coletivas, que nós chamamos de flagelos, às vezes, em que a própria natureza nos oferece, como tsunamis, terremotos, inundações, vulcões, dizimam dezenas, centenas, milhares de pessoas, explicando para nós que tudo isso está dentro da lei e das leis divinas. Com isso, a gente passa a observar que nesse livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, ele narra que no ano 172 depois de Cristo, Marco Aurélio manda matar para mais de 1000 pessoas em homenagem a Lúcio Galo, que era um grande membro do império naquela época. E essas criaturas passaram quase 2000 anos depois para passar para um fenômeno de uma morte coletiva naquele incêndio do circo no Rio de Janeiro, em Niterói, quando para mais de 500 pessoas em 64 morreram no incêndio desse mesmo circo. Crianças, pessoas idosas de todas as idades foram queimadas para mais de 500. Humberto de Campos, então, explica aí o princípio da ação e reação, da lei de causa e efeito. Passaram-se quase 2000 anos para ver o ajuntamento dessas mesmas pessoas comprometidas lá atrás, Marco Aurélio, Lúcio Galo e demais aqueles que também promoveram a desordem, matando crianças, mulheres, jovens, pessoas idosas, simplesmente por um prazer de poder homenagear. E tem também o incêndio de Joelma, na onde ali, em 74, morreram dezenas de pessoas, em torno de 180 pessoas. Isso retrata lá atrás as cruzadas, no ano de 1080 e poucos, quando as pessoas perseguiam os cristãos, os matavam, os queimavam, ou derramavam óleo quente sobre estes e os queimavam em fogueiras. Passaram
quase 1000 anos, praticamente, para eles passar por um processo de um incêndio de um edifício, para morrer em situações parecidas com aquelas que fizeram lá atrás as suas vítimas. É assim que funciona a lei de causa e efeito. Hoje somos nós, amanhã são eles. Por isso que precisamos agir no bem, fazendo sempre o bem, a caridade, para que amanhã tenhamos o retorno das mesmas ações do bem em relação a nós. Fica aí a todos vocês o convite para refletirmos mais sobre as lições dessa noite. Que não saiba a mão esquerda o que a mão direita fez. Obrigado, uma boa noite, um bom regresso ao lar, ao reduto doméstico de todos vocês. Obrigado.